Biblicamente falando, né, alguém sabe, né, o que significa, né, separar bodes de ovelhas? Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Efésios 5,14, né? Desperta tu que dormes, diz para nós, olha, você pode até dormir de toquinha, mas não permaneça, né? De toca, menino, nessa visão assim de entender a palavra de Deus. Vamos a mais um texto, hein? Mas para que cresça o nosso trabalho, não fique de touca. Rapidão, rapidão vai aí, ó, dá o like, tá bom? Mas, ó, nós somos amiguinhos, né? Amiguinhas abençoadas, abençoados, iluminados, né? Na graça de Deus, né? Neste amor da cruz já consumado. Presta atenção, hein? Entendeu? Então, rapidão, compartilha com outros, com seus grupos familiares, né? Com a tua vizinha aí, ó, menina, até a gente tá entendendo ali uma mulher falando, entendeu? Presta atenção, hein? Entendeu? Vamos combinar? Então vamos compartilhar, se inscrever no canal, compartilhar com outros para que outros se inscrevam no nosso canal, tá bom? E a primeira coisa que tem que fazer é assim, ó, dá o like para que o YouTube venha entender que nós estamos nos entendendo, tá bom, menino? Beijo para todos. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Efésios 5,14, né? Desperta tu que dormes, diz para nós, olha, você pode até dormir de toquinha, mas não permaneça, né? De toca, menino, nessa visão assim de entender a palavra de Deus. Vamos a mais um texto, hein? Rapidão, rapidão, vamos assim organizar o nosso raciocínio para chegarmos lá. Presta atenção, hein? Pega a tua Bíblia aí e anota. Anota, escuta aqui eu falar depois, você pega assim, compara, tudinho. A minha Bíblia é igualzinha à sua, entendeu? Presta atenção. Pode não ser a mesma letra, o jeito de a edição, mas aqui a minha é a viva, que é a linguagem muito clara, né? Então vamos entender com essa separação de bodes e ovelhas. Presta atenção. Primeiro você tem que ir a Mateus 10, versículo 5, que diz assim, ó. Jesus, né, ali quando ele reuniu os 12 discípulos, né, ele falou, deu a incumbência, falou assim, ó, presta atenção, hein. Jesus os enviou com as seguintes instruções: não vão aos outros povos, nem o quê? Presta atenção, hein? Nem a estrangeiros, né? Não a nenhum estrangeiro, quer dizer, não vai à cidade dos samaritanos, né? Samaritanos era o povo misturado ali, né? Povo que os judeus não se dava com eles, presta atenção. Era o povo dispersos, entendeu? Presta atenção. Porém, vão às ovelhas perdidas de Israel. Entendeu? Presta atenção, hein? Presta bem atenção. Então, ali ele reuniu os discípulos e mandou ele pregar o evangelho, a boa notícia, mas para os perdidos. Não vão a outros povos, vão lá falar com as ovelhas perdidas da casa do Pai. Nós estamos aí, né, estudando sobre dispensação, né, o modo de Deus governar, né, os humanos, né, o Criador governar a sua criação. E esse pedacinho aqui desse entendimento, se você pegar, faz parte, né? Porque ali foi a parte quando Jesus veio, né? E ali separar o quê? A nação escolhida, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, vocês vão entender também este versículo, presta atenção, vocês vão unindo um versículo ao outro, para vocês entenderem como que ele separou e por que separou e o que ele separou, e quem é ovelha e quem é bode, entendeu? No Mateus 7, 21, ele diz assim, ó, nem todo aquele que se refere, né, a mim como seu Deus, né, como seu Senhor, nem todo aquele que é religioso, né, faz um tanto de coisas pela religião, entrará no reino dos céus, quer dizer, no reino espiritual. A questão decisiva
é se a pessoa faz o que é a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque importa não é ser religioso, é fazer a vontade, né, daquele que tem o propósito em nós. Presta atenção, hein? 22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizei em seu nome, não dancei, fiz coreografia, cantei, fiz bastante cultos, fiz um montão de coisa, curei até no seu nome, não é verdade? Presta atenção, hein? Não profetizamos a seu respeito, não usamos o seu nome para expulsar demônios e fazer o que? Muitos milagres, muitas maravilhas. Aí no 23, mas eu responderei, vocês nunca foram meus, né? Presta atenção, hein? Vão embora, porque as suas obras são más, né? As vã doutrina, né? Os vã caminho aí, né? Que, né? Nós estamos no novo e vivo caminho, né? Mas tem gente que fica lá no caminho que era para judeus, para Israel. Mas nós estamos em novidade de vida. Vai prestando atenção e vai unindo o raciocínio para tu crescer em graça e conhecimento, hein? Daí, quando você chega aqui em Mateus, né? Aqui no capítulo 23, aqui Jesus já está falando, ó, Jesus censura os escribas e os fariseus, né? Está censurando aqueles religiosos que eu fiz, mas legal, teu nome fez isso, fez aquilo outro, presta atenção, hein? Lembra que Jesus chamou ele todo mundo de hipócrita, presta atenção, só queria ser religioso, né? O lamento que sobre o que? Jerusalém, né? Porque aqui no capítulo 24 de Mateus, está falando sobre o que? O sermão profético da destruição do templo, né? Hoje trazem muitos para os desapercebidos, os que estão de touca ainda, falando que Mateus 24 traz o final do mundo, traz final dos tempos, mas não do mundo, né? Presta atenção, hein? Então, é a destruição o quê? Desse templo, do templo físico, porque lá foi rasgado o véu, na cruz foi rasgado o véu. Então, aqui é o profético de uma escatologia já consumada, porque na cruz ele disse que já foi consumado, né? E foi derrubado o templo, né? No ano 70 DC, né? Presta atenção. Então, o sermão profético em Mateus 24 é a destruição do templo de Jerusalém. Presta atenção, hein, menino? Daí, Mateus 24 continua falando sobre a grande tribulação, né, do qual o povo, né, os que estão de touca ainda falam como se fosse o final do mundo, né? Então, mas aqui está falando sobre a grande tribulação de perto de quando seria a destruição do templo de Jerusalém, porque foi isso que ele pregou, né? Mateus 24:1, né? Os discípulos, né? Ele ia chegando ali, os discípulos mostrou que a construção do templo, as pedras, coisas mais bonitas. Jesus falou o quê? Não vê tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, preste atenção. A parábola o quê? Da figueira. Aí Jesus vem preparando o povo, né? Exortação que é a vigilância, né? Tem não só orar, mas tem que vigiar, prestar atenção, né? A parábola o quê? Do servo fiel e do servo o quê? Mau, né? Porque o fiel ouve a palavra do seu pastor e segue ela, né? Não só no falar, mas na prática também. Não é verdade? Aí vem vindo, né, a parábola das 10 virgens, no capítulo 25, a parábola dos talentos, né? Ele vem preparando, e mostrando, ensinando, entendeu? O povo que não quer ver, entendeu? Aí quando chega aqui no versículo 31, aí vem o cabeçalho aqui, o grande julgamento, que é a conclusão da cruz até o ano 70 DC, que aconteceu o grande julgamento, né? Presta atenção, hein, menino? Voltando aqui em Mateus 24, né, no 36, que é a exortação da vigilância, está falando que foi naquela geração que tudo aconteceu, né, o julgamento. Naquele mesmo século, né, que Jesus anunciou o fim dos tempos, e o fim dos tempos
foi naquele mesmo tempo, né? Naquela mesma geração. Mas a respeito daquele dia e hora, né? Que aqui ninguém sabe, Jesus estava falando, né? Estava preparando o povo. Nem os anjos dos céus, né? Nem o Filho. Senão o quê? O Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Presta atenção, tá? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Né? Nós estamos falando, menino, presta atenção, não estamos na lei, estamos na graça. Mas o povo não quer ouvir. E não o que? Perceberam, né? Porque nós não estamos, Jesus de Nazaré veio da lei para anunciar a graça. E nós estamos na graça, né? Anunciando o reino de Deus. Lembra? Ó, que nós lemos, né? Em Mateus 7, 21. Nem todos, aquele vai entrar, né? Vai ter a separação, vai entrar. Então, presta atenção. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Esse Filho do Homem, né? Já falei em outro vídeo que foi a conclusão, né? Foi a derrubada do templo, que foi esse Filho do Homem, é uma expressão dos judeus. Então, esse Filho do Homem foi a conclusão do juízo, né? Do Filho do Homem, Jesus de Nazaré, mas fisicamente foi Tito, filho de Vespasiano, o imperador romano que veio destruir, né? Estava aquela preparação toda de destruir o templo de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus. Então, dois estarão, o quê? Presta atenção, no campo, um será levado e o outro será o quê? Deixado. Duas mulheres estarão o quê? Trabalhando, né? No moinho e será levado e a outra será deixada. Presta atenção. Vou voltar aqui rapidão, aqui para vocês entenderem. Aprendam a parábola que é da figueira, já, né? Quando estão os ramos, renovam o quê? As suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas, né? Está falando que, né, todas essas coisas, né? Todas essas coisas, ouvirem falar, né? O quê? Os rumores de guerra, tudo que foi falado em Mateus 24 aqui, né? Todas essas coisas, saibam que está próximo. O que é uma coisa próxima? As portas, né? O reino estaria próximo, que é isso que ele estava ensinando. Não foi isso que ele mandou os discípulos, né? As ovelhas da casa do Pai falar? Então preste atenção. Em verdade, lhes digo que não passará o que? Esta geração, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e passará a terra. Isso aqui passará céu e a terra, quer dizer, governo, né? Porém, as minhas palavras não passará. Então, passará o reino dos céus e o reino da terra passará de um tempo para o outro. Entendeu? Porém, as minhas palavras não passará. Agora, vamos lá concluir, ver o porquê foi separado, de quem separou, o que é ovelha e o que é bom. Então, Mateus 25, presta atenção, hein? Entendeu? Então, nós já vimos lá em Mateus 7 que nem todo aquele que é religioso vai entrar no reino, né? Então, agora aqui vamos entender o que separou, quem é ovelha, quem é bode. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, tá vendo? O Filho do Homem, Jesus aqui, ele não vai vir fisicamente de novo, né? Porque na cruz ele voltou na sua glória, não é verdade? Ele agora era Cristo, né? Isso é, Espírito na sua origem. Né? O véu da carne foi rasgado na cruz, presta atenção. Então ele veio em glória. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, né? Todos sua origem, né? Sua origem. Então se assentará o que? No trono da sua glória, todas as nações, né? Serão reunidas em sua presença e ele separará. Então, quem que ele vai separar? As nações, uns dos outros, né? Então, ele está comparando as nações como bode e ovelhas. Como o pastor, é uma comparação, é uma metáfora.
Como o pastor separa as ovelhas, o quê? Dos bodes, dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então ele porá a nação, né? Obediente à sua direita. No caso aqui, é a nação, que ali, no caso Jesus de Nazaré estava falando. Então ele porá o quê? A nação dos judeus, né? A nação, os hebreus, a nação de Israel, a nação escolhida, do qual ele veio, né? Para a redenção e para juízo. Então ele porá eles à direita. Por isso que ele mandou, ó, Mateus 10, 5, vocês vão pregar a boa notícia, que eu estou aqui, eu sou o Messias esperado, na profecia de Isaías, e vocês vão lá pregar, não percam tempo com outros povos, com outra nação. Somente a casa do Pai, que é Israel. Presta atenção às ovelhas perdidas, entendeu? As que estão de touca, entendeu? Presta atenção, entendeu agora? Então ele separou. Então o rei dirá aos que estiverem o que é à sua direita: venham benditos de meu Pai, né? Venham herdar o reino, tá vendo? Era para herdar o reino, porque Jesus de Nazaré veio na quinta dispensação, do qual nós ainda vamos falar sobre ela, né? Mas ele veio o quê? Trazer o ressurreto, que é a graça, para que nós entendamos o quê? A trazer o reino, que é a última dispensação, que nós vamos chegar lá, que é a sétima, o reino espiritual. Por isso que ele falou, nem todo aquele que é religioso entra no reino, vai entrar no reino do meu Pai, só aquele que fizer a vontade. Nós que estamos falando da graça na prática, não só falando, mas estamos na prática e ensinando o reino, né? Essa ponte que é a graça, né? Da lei para o reino de Deus, né? Tem a graça que nós temos que viver entendendo ela, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Presta atenção, entendeu? Então é nação. Os bodes são os gregos aqui na Bíblia falando, são os gregos, porque os gregos trouxeram o quê? Trouxe as imagens, né? Trouxe o quê? Dos gregos vem o quê? O falso Deus, que é Zeus, né? Isso aí é um outro vídeo, entendeu? Só quero que vocês entendam o que é separar bodes e ovelhas. Ovelhas são Israel, né? O povo do qual Jesus veio para eles, não é verdade? Entendeu? E os bodes são os gregos, porque estavam ali. Então, inclusive, por isso que diz ali Mateus 7, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, porque ele fala assim, eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso o quê? Porque os religiosos, né? Presta atenção, hein? Os religiosos, né, falam em Deus, mas eles são, né, idolatram isso, idolatram imagens, idolatram fulano, idolatram ciclano e tudo. Então são religiosos, idolatram estatutos terrenos, não é verdade? Os seus guias terrenos. Então, por isso que ele disse, né, esses nem todos eles aí, entendeu? Vai entrar na sétima dispensação. No reino, vai concluir o meu propósito na terra. Entendeu, menino? Presta atenção, menino, tira a touca aí. Para te mostrar que filho do homem não era uma expressão somente para falar de Jesus de Nazaré, mas é uma expressão dos judeus, né? Aqui em Ezequiel 2, aqui, ó, a vocação de Ezequiel. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Presta atenção, hein, menino? Então, Romanos 10,4 fala que o fim da lei é Cristo, né? Mateus 5, 17, 18 ali, Jesus de Nazaré falou que ele veio para cumprir a lei. Então, se acabou a lei, Jesus de Nazaré, né, já também acabou com a lei. O filho do homem físico, né? O véu foi rasgado, né? Isso, a origem carnal. Então, não entendeu? Presta atenção, acabou. Nós estamos em Cristo, ressurreto. Presta atenção, hein? Se estamos realmente em Cristo, presta atenção, hein? 1 Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, eu lancei o quê? O fundamento, que é o quê? A aliança, a dispensação da graça. Como sabe o quê? Construtor. O pessoal quer viver lá e pegando o evangelho, né, de Malaquias. Jesus ainda não tinha nem vindo, meu Deus. E o outro edifica sobre ele.
porém cada um veja como edifica. Por quê? Porque presta atenção, hein, menino? Presta atenção mesmo. Porque ninguém, menino, pode lançar o quê? Outro fundamento, além do que já foi posto. Qual é quem? É Jesus Cristo, menino. Meu Deus do céu, é tão fácil de entender, né? Vamos fechar aqui com chave de ouro para entender o final dos tempos de Jesus de Nazaré, que já foi, já deu. Agora nós estamos no final dos tempos da graça, entender, entendeu? Que é o reino espiritual, mas o final dos tempos que Jesus anunciou já foi, entendeu? Presta atenção, aqui Hebreus 9, ele não falando de Jesus, ele não entrou para oferecer a si mesmo. Muitas vezes, foi só uma vez que ele morreu lá na cruz, ele vai vir morrer de novo, menino, já salvou. João 3,16, Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho, já deu. Você entendeu, não? Então, né, muitas vezes, não vai padecer muitas vezes, né, como o sumo sacerdote entra, que todos os anos, né, aqui o templo ainda estava arribado, então aqui ele estava explicando, né, o templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído, ainda não tinha vindo o ano 70. Então ele falou, ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no santo dos santos com sangue, né? O sangue lá dos bichinhos, dos bodes alheio. E se fosse assim, ele o quê? Precisaria ter o quê? Sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, né? Agora, porém, presta atenção, ao chegar o quê? O fim dos tempos. Então, o fim dos tempos, quem está falando? Que tempo foi? Estava escrito isso, entendeu? Entendeu? Está falando, já chegou ali aquele fim que ele estava falando, pregando, chegou já, entendeu? Agora, então, é o fim de outro tempo, presta atenção, outra geração. Entendeu? Ao chegar o fim dos tempos, ele o que se manifestou, entendeu? Chegou o fim dos tempos, o fim do tempo da lei, né? Daquele período, daquela dispensação. Aí o verbo se fez carne, né? João 1,14, e habitou ali entre o seu povo, Israel. Então, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez o quê? Por todos. Falou que vai vir outra vez? Não, uma vez por todos. Para o quê? Aniquilar o pecado. Então, Romanos 8 diz assim, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, aniquilou ou não aniquilou o pecado? Por meio de quê, menino? Presta atenção, menino. Tão fácil assim de você entender. Vamos ter um pouco de boa vontade. Por meio que de sacrifício, que de si mesmo. O sacrifício da cruz foi uma vez só. E assim, né? Como que aos homens está o quê? Ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Entendeu? A carne nasce e morre. Se você aí, Mariazinha, teu pai é João, tua mãe é Maria, não tem como tu nascer de novo, menino. Presta atenção, nasceu uma vez só, até porque teu pai também, tua mãe não vai ter de novo, não vai conseguir se casar de novo, fazer você de novo, entendeu? Tem nada, carne. Mas Deus é espírito, entendeu? E nós somos espírito na carne. A carne é apenas um veículo, entendeu? Tá falando aqui de carne, não. O juízo é para o espírito. É o espírito que ganhou vida eterna. João 3,16, aquele que crê tem o que? A vida eterna. Então não é a carne que vai viver eternamente. Entendeu, menino? Presta atenção. Porém, tu não vai para o céu, não, entendeu? João 14, na casa do meu pai, muitas moradas, cada um vai voltar para a sua origem, entendeu? Presta atenção, hein? Entendeu? Com Cristo nós fomos vivificados, entendeu? Ganhamos vida de novo que tinha perdido no primeiro Adão, entendeu? Jesus foi o segundo Adão, trouxe vida e vida em abundância. Agora nós temos vida eterna, entendeu? Agora se tu pensa que vai para o céu entendeu? Que esse céu aí que você está pensando, tu não vai não ficar tocando flauta, cantando santo, 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 entendeu? Não é lá não, tu vai trabalhar, menino. Tu vai para a tua origem, continuar sendo, entendeu? Ministro das boas novas. Ó, presta atenção aqui. João, para a gente finalizar. João 3, versículo 12. Se vocês não creem quando falo
o quê? Das coisas terrenas, né? Quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre os o quê? As celestiais. Que o que interessa é tu entender o rede espiritual, menino. Agora presta atenção aqui, hein? Ora, ninguém subiu ao céu, entendeu? Pensa que Abraão tá lá e que tua mãe tá lá te esperando, não, tá não. Entendeu? Eu vejo gente falar que vai encontrar todo mundo lá, todo mundo vai se encontrar. Tem não, vai não, ó, presta atenção. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que, o quê? Que desceu de lá, o que é o Filho do Homem. Só Jesus, entendeu? De Nazaré. A origem espiritual dele veio lá do céu, menino. Desse céu aí que tu pensa que vai ficar cantando falta, dizendo santo, 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 entendeu? Presta atenção. Presta atenção. Pai seja convosco. Então, Pai seja convosco e vamos depois voltar para entender mais um texto para a gente estar entendendo, né? E assim de grau em grau, né? De degrau em degrau, nós vamos assim entendendo e aprendendo mais um pouquinho para poder entender, interpretar o que já está interpretado, né? Apenas a gente está de toque, entendeu? E fica aí só falando amém, amém, de ouvir falar, né? Mas a gente tem que falar amém com entendimento próprio, tá bom? Presta atenção, hein, menino? Se inscreva, deixe seu like.